Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão. Ao que ele redarguiu, ou lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu lhe indicarei. Abraão levantou bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu amado filho Isaque. E ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Então, Abraão ordenou aos seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Repita comigo: adoraremos e voltaremos. Versículo 6 está escrito assim: Então Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam juntos, no versículo 7, Isaque chamou seu pai: Meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. E Isaque indagou: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. No 9 está escrito assim: Finalmente, quando chegaram ao lugar que lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão. Prontamente Abraão respondeu: Eis-me aqui. O versículo 12 está escrito assim: Não estenda a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, o teu único filho. O 13, em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jiré, o Senhor proverá. Por isso, até nos dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Em nome de Jesus, nós damos a Tua palavra, Senhor, que essa palavra venha falar conosco. Que essa palavra venha alertar nossas vidas para o ano vindouro. Que a revelação dessa palavra venha sobre nós nessa manhã, venha sobre a minha vida e a vida de cada pessoa. Porque só o Senhor pode fazer isso conosco. Porque a nossa mente foi feita pelo Senhor, nosso corpo, nós somos Tua criatura. Passamos a ser filhos por intermédio de Jesus. E nesta manhã venha falar conosco, que estamos aqui com as pessoas que vão assistir no Pensando Bem, com as pessoas que estão me assistindo ao vivo e quando assistirem esse culto gravado. Que o poder dessa palavra alcance as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Ao assentar, aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Hoje, o último dia do projeto de vida, nós tratamos sobre a história de Abraão e de Isaque, desde quando Abraão substituiu aquilo que ele tinha que fazer a Deus pela vida do filho. Na verdade, ele começou a dar mais ênfase ao Isaque do que a Deus. E nada pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Abraão cometeu um ato, como outros que ele já tinha feito, algumas coisas erradas diante de Deus, mas Deus via nele, isso é uma palavra que eu queria que você guardasse bem na tua cabeça. Mesmo com os problemas de Abraão, Deus via nele um potencial muito grande para ser um adorador. E muitas vezes em nossas vidas, nós queremos nos avaliar pelo momento que estamos vivendo, e às vezes o momento não é o melhor, entenda isso. Nós passamos por momentos de turbulência, passamos por momentos de instabilidade, passamos por momentos de fraqueza, passamos por momentos de insubmissão. Tudo isso está relativo àquilo que nós fazemos, tudo aquilo está num contexto
Entre a batalha, que é lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso, né? Capítulo 5, eu não lembro bem o versículo, não sei se é 16 ou 17, ele fala da batalha da carne com o espírito. Então nós temos essa batalha constantemente em nossas mentes, em nossas vidas. Aliás, Paulo, o apóstolo para nós gentios, ele fala assim, velho, as coisas que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu estou fazendo. E as coisas que eu deveria fazer para me agradar a Deus, isso é um sacrifício para fazer. Então isso está dentro do nosso contexto de vida. Mas para esse projeto de vida, Deus me deu esse tema para te falar o seguinte, ele fez uma coisa inadequada, Deus o chamou. Por isso que hoje eu fiz questão de ler desde o começo, para você entender que Deus falou com ele, porque Deus estava vendo o que ele estava fazendo. E em um determinado momento falou, Abraão, quero conversar com você mais de perto, pega teu filho e leva para o monte e vai sacrificar ele. Como eu tenho pregado, era uma coisa absurda, porque Deus, ele nunca havia pedido um sacrifício humano, não era do contexto, sacrifícios humanos com sangue humano, era um contexto de deuses pagãos, e não o Deus que ele conhecia. Porém, Deus precisava falar com ele de uma forma que ele entendesse a gravidade do problema que ele estava causando. Porque muitas vezes, entenda, nós podemos fazer a coisa culposamente ou dolosamente. Uma coisa que é dolosa é uma coisa praticada com antecedência. Por exemplo, você sabe que se você ficar com o troco de alguém a mais, é errado. Você sabe quanto você deu. Você deu lá uma nota de R$20 para te cobrar um negócio de 13, era para te voltar 7, a pessoa te voltou 37, que a pessoa confundiu, achou que você tinha dado 50. Se você fica com esse dinheiro, foi doloso, você sabe quanto você tinha na carteira. A coisa culposamente é quando você o faz distraidamente. Você descumpriu um acordo, mas não estava na tua intenção de fazer. E eu vejo Abraão dessa forma, porque um cara com 100 anos tem um filho. O filho é o filho da promessa. Não precisamos falar do filho que eles arrumaram antes, né? Porque não era o filho da promessa, era o filho da vontade da carne, Ismael. Já te expliquei que é o problema que tem até hoje. Israel e palestino. Israel vem de Isaac, os palestinos vêm de Ismael. E o couro come até hoje. Não se meta nisso, olhe por Israel. Porque eles quiseram causar problema e tem problema até hoje. Se nós trazemos isso para o contexto, que um problema gerado sem pedir perdão, ele permanece na tua vida por muito tempo? E quando esses problemas permanecem, a gente quer tirar a gente do contexto e perguntar, por que Deus não está me ajudando? Eu vou te explicar por que Deus não está ajudando. Porque você não reconheceu o teu erro. Porque nós não nos afinamos quanto à palavra. Porque o segredo está na palavra, não está, não, mas a minha consciência não me acusa. Se eu te levar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai falar que o Deus desse século, e preste atenção que o Deus que está escrito lá com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória de Cristo. E quantas vezes que fazemos as coisas achando que está certo, porque a nossa consciência depende do estado de espírito. Eu sempre te peço, não tome decisão nem quando você está muito alegre, nem muito triste. Porque se você estiver eufórico, você faz coisas que depois você não pode cumprir. Se você estiver deprimido, você também vai tomar atitude que depois vai te causar problema. Paulo ensina a Timóteo que todas as coisas para ser bispo, ele fala assim, Timóteo, seja um cara moderado. Então, muitas vezes, e aqui Abraão não foi moderado. Ele se deslumbrou com o rapazinho. Não sei se torcer para São Paulo, eu acho que sim, né? Rapaz bonito, gente boa, né, Marcelo? Cara de boa. Tá aí. Esqueceu de adorar a Deus. E Deus fala, me leva esse cara para lá que eu quero ele. Foi um pedido estranho, porém ele obedeceu. Ele deu ouvido à voz de Deus. E chegou lá em cima, lembra que esses 2 dias eu falei para você do caminho. Ainda ontem no final da pregação, eu falei, você imagina a cabeça do cara subindo, com a lenha nas costas, a faca, o fogo, o filho. E o filho pergunta, pai, tem coisa errada, pai. Eu estou vendo tudo que a gente sempre usa para sacrificar, mas cadê o cordeiro? E são as noites tribulosas que nós temos, os momentos difíceis que nós passamos, a cruz carregada, pesada para se carregar. Quantas vezes que nós não nos policiamos e nesses momentos difíceis nós fraquejamos. Eu quero que você entenda que em todo momento da caminhada de Abraão, da casa até o Monte Moriá, ele nunca perdeu a fé diante da palavra que Deus tinha dado para ele.
Que um tempo lá atrás Deus havia falado para você: vou fazer de você uma grande nação. E a grande nação teria que ter um herdeiro. E ele não tinha um herdeiro. E aquela palavra calou. Eu quero que você entenda que nós, em 2016, nós somos filhos de Deus. Em 2017, continuaremos sendo filhos de Deus. Mas Deus talvez não está podendo nos abençoar como filhos, porque nós não estamos na mesma visão dele. Imagine você se preparar tudo, a caminhada dos animais, os servos, a lenha, levou o fogo, levou a faca, e não tinha o cordeiro. O cordeiro era o próprio filho, mas ele não perdeu a fé. Nos 3 dias de caminhada, para mim foram 3 dias de dificuldade. Você já se pegou pensando, quando nós temos um problema? Aí aquilo toma conta da mente da gente, né? Problema. A gente, esqueci de tal coisa. Por quê? Quem estava mais forte na tua cabeça? O problema. Lá em 2 Coríntios também, Paulo fala que cuidado. Acho que é no capítulo 4, final do texto. Não se apegue nas coisas que você enxerga. E você percebeu que Satanás cria uma circunstância para a gente se apegar no problema. E Abraão estava em uma linha tênue entre crer em Deus e falar assim: tá louco, velho. Perder meu filho? Que isso? Mas ele prevaleceu no poder da palavra. Vou fazer de você uma grande nação. E quantas vezes nessa caminhada que nós estamos tendo, e para 2017 será uma nova caminhada, não perca a esperança, porque você tem uma promessa de Deus na tua vida e Deus vai prover sobre a tua vida. Está difícil? Não está fácil, mas em nenhum momento perca a fé, em nenhum momento perca a obediência. Se Deus te pediu, venha, me sirva a Deus em 2017, melhor do que você serviu em 2016. Pastor, mas em 2016 eu já fui bom, em 2017 seja excelente. Aleluia. Não, pastor, em 2017 eu fui excelente, seja excelente ao quadrado. Porque quanto mais nós fizermos, Romanos capítulo 12, versículo 3, a gente se aproxima de Deus mediante a nossa fé. Está escrito lá. Esse versículo não é muito divulgado, mas muito importante na nossa vida. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra vinculada por homens que fala que você tem que servir a Deus com dinheiro. Não é a palavra por homens que fala que você tem que servir a Deus por alguma coisa que você apalpa. É a palavra de Deus enxertada na tua cabeça falando assim: Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, Ele é teu pastor, não vai te faltar, estará contigo todos os dias da tua vida. Aliás, no Evangelho de Marcos, Jesus prometeu: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos quer dizer, no momento da caminhada difícil, no momento de carregar uma cruz, no momento de uma decisão difícil, lembre-se, Jesus sempre está com você. Ele nunca vai te abandonar. Vocês lembram João batizando Jesus? João 29, quando João olha e fala assim: viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus está se apresentando para você em 2017, como se apresentou em 2016. Mas muitas vezes nessa caminhada, nesses dias de problema, a gente perde a fé. Quantas vezes que estávamos próximos de receber a bênção e desistimos, reclamamos, murmuramos, chutou o balde. Não, para mim chega esse negócio de... Viu? O Evangelho não cansa. O Evangelho não traz fadiga a ninguém. Se você está cansado e fadigado, venha para Jesus. Você está carregando a tua própria cruz e você está fazendo o teu sacrifício. E Jesus está pedindo: não faça o sacrifício, porque eu sou o teu livramento. Abraão chega lá em cima, conforme nós lemos. Irmãos, você sabe o que me chamou a atenção também nesse texto? A obediência de Isaac. Você vê a complexidade da situação? O moleque podia dar uma de rebelde, Du. Falou: você tá louco, meu irmão? O cara falou com você, não falou nada comigo. Ele vê a lenha, o pai carregando, a faca, o fogo. Chegou lá, o pai construiu. Irmãos, ele estava construindo um altar para matar o filho dele. Muitas vezes nós estamos no meio de problema financeiro, no meio de problema sentimental, no meio de problemas profissionais, que Deus quer te dar um livramento, mas no meio do problema a gente desiste, a gente fala: não é possível. Esse cara está pegando muito no meu pé, vou pedir a conta. Bom, pediu a conta.
E daí? No ano de recessão? Aí vai culpar Deus. Porque Deus, quando quer te tirar de um lugar para pôr de outro, Deus abre a porta. Deus abre a porta. Sem problema, sem intriga, Deus abre as portas para você. Creia no livramento. Abraão enxergava alguma coisa do sobrenatural. Abraão não cria somente nas coisas que ele via. E conseguiu passar esse ensinamento para o filho. Os nossos filhos dependem de nós. Escola traz cultura. Educação vem de casa. Você já pensou? O menino devia ter o quê? Uns 15 anos? Mais ou menos isso, né? De 10 a 15 anos. Tá lá, o menino chega, o pai vai indo junto, levando as coisas. O filho muito esperto fala assim: pai, o bagulho tá errado. Pai, tá fartando alguma coisa. Fica frio, meu filho. Deus vai prover para si o cordeiro. Aí o pai pega as pedras, faz tudo aquela conjuntura de pedras, que o altar era levantado com pedras. Aí levantou a pedra, aí distribuiu toda a madeira, que depois você tacava fogo, você matava o animal em cima da madeira, aquele sangue escorria, tacava fogo, queimava aquilo ali. E a cabeça do menino? Ele acreditou que o pai dele falou que Deus iria prover para si o cordeiro. Mas Abraão amarrou o menino. E o menino cria na palavra do pai que Deus iria prover para si o cordeiro. E o menino deitou amarrado e viu o pai levantar a faca. Mas o menino cria que Deus iria prover o cordeiro, porque ele acreditava na palavra do pai. Prestou atenção? Prestou atenção como que a nossa casa cresce? Como que nossos filhos são estruturados por aquilo que nós somos diante de Deus? Teus filhos gostam de vir à igreja? Já não gosta muito, porque você em alguma vez da tua vida, você não gostou muito de vir à igreja, você passou essa imagem para o teu filho. Porque o Abraão era um cara que conhecia Deus. E ele conversava com Deus e o filho dele via ele conversando com Deus. Quando ele falou, o filho acreditou. O filho não duvidou. O filho ficou apático à situação. Quer me amarrar? Amarra, pai, porque Deus vai prover para si o cordeiro. O menininho podia falar assim: você tá louco, velho, bebeu? Se fosse um filho mal criado, porque os filhos se tornam mal criados? Porque os pais não dão exemplo. Aí depois quer que o prefeito eduque, quer que o governador eduque, quer que o presidente da república, quer que o professor que enfrenta teu filho 4 horas só por dia resolva, quer que o professor da escola bíblica que fica com o teu filho 1 hora dê educação para ele. Não damos, porque educação vem de casa. É berço. Abraão era um cara educado com Deus, fiel à palavra. Ele falou: filho, não esquenta, Deus vai prover para si o cordeiro. Aquele menino cresceu num lar de obediência e se tornou um filho obediente. Você imagine a estrutura emocional de Isaac naquele momento. Se tivesse sido criado numa casa que a mãe tacava frigideira na cabeça do pai, que o pai dava bica lá nos bodes porque ficava bravo, você acha que o pai iria amarrar o filho? Olhem para mim e falam: você acha que o pai ia amarrar o filho? O menino ia dar pinote, velho. E vai o velhinho com 110 anos correr atrás do menino de 10. Coitado. Muitas vezes a bênção de Deus não chega em nossas vidas porque nós não providenciamos as coisas certas na nossa vida. E tudo isso é tempo. Tudo isso se passa dentro de cada lar. E o menino acreditava na palavra do pai, porque o pai tinha intimidade com Deus. Você quer ensinar bem teus filhos? Tem intimidade com Deus. Quantas vezes que teu filho já te viu orando? E por favor, não estou falando sobre religiosidade, me desculpem os mais críticos. Quantas vezes que teu filho já te viu cantando um hino dentro do carro? O dia ruim, aqueles dias até, põe um louvorzinho lá. Aí a criança olha e fala assim: nossa, mas meu pai estava falando que precisava resolver tal coisa, estava tão difícil, mas está cantando. Você está ensinando para o teu filho que existe um Deus no céu, que é maior do que o problema da terra. Quando o problema da terra cresce muito, você fala assim: Deus do céu, só o Senhor na minha vida. E esse Deus quer se manifestar na nossa vida.
E você percebeu que nós lemos lá no texto, quando fala que quando ele levantou a faca para matar o menino, o anjo, dá uma olhadinha, anjo com A maiúsculo, já significava Jesus no Velho Testamento. Abraão, faça nada com esse menino, porque acabei de ver que você é um cara que acredita na minha palavra. Abraão ouviu a voz, não matou o menino, olhou para trás, eis que o carneiro já estava ali pronto. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta manhã, dia 18 de dezembro de 2016, em 2017, não se apavore por nada, não se deixe destruir emocionalmente por nada, não se deixe destruir materialmente por nada, não se deixe destruir profissionalmente por nada, porque no momento certo, Deus vai te dar o livramento. Porque esse Jesus é o nosso livramento, é Ele que vai chegar na hora certa. Nem antes e nem depois, no momento crucial, se você confiar, o Senhor vai te abençoar. Você pode aplaudir e glorificar o nome dEle? Mas para isso nós temos que carregar a obediência, a fé e o amor. E o amor é a base de todas as coisas. Ame ao Evangelho. E amar ao Evangelho é colocar Jesus em primeiro lugar. Busca primeiro o reino. Ontem eu li um pedaço lá com você. Você percebeu o que o mundo está querendo fazer com a gente? Mateus capítulo 6, acho que do 21, 22 que eu li lá. Ele está querendo que você se preocupe com a comida. Ele quer que você se preocupe com a roupa. Ele quer que você se preocupe com a casa. Ele quer que você se preocupe com o pagamento. Viu? Faça tudo o que você fizer sendo para Deus, porque Jesus vai te abençoar. Amém? Lembre-se de uma coisa, ainda que tudo possa estar perdido, o impossível está na mão de Deus e Ele é o Deus do impossível. Fica de pé nesta manhã que eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Você que preencheu o seu folder, pega na mão. A banda vai cantar uma música e você vai vir trazer aqui, depois nós vamos orar pelo teu folder. E em 2017, eu quero que você lembre sempre de uma coisa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai estar sempre pronto no teu lugar. Viu? Jesus vai estar sempre pronto no teu lugar. Sempre pronto. Sempre pronto para se sacrificar por você. Se você começar a ler a Bíblia com amor, não leia a Bíblia por obrigação, leia por amor. Desenvolva no teu psique confiar, descansar em Deus. Descansa, descansa. Tem que ser praticado. Chega de pagar aluguel, eu tenho que ter o dinheiro e às vezes não entra. Não entra. Aí Deus sempre tem um livramento para dar para você. Aí você liga para um amigo, cara, empresta um dinheiro para mim para 2, 3 dias. Ô pastor, tá na mão. Acabou. O que eu falo para você, preserve a amizade, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa íntegra. Sim, sim, não, não. Se você pode fazer, fala, posso. Se você não viu, não vou te ajudar que eu não tenho condições. Seja sincero. Contei para vocês o testemunho da minha mãe. Aqui não está fazendo cateterismo pelo SUS. A amizade me leva em outros lugares e faz o cateterismo pelo SUS, porque Deus te coloca pessoas boas. Agora nós temos sido bom suficientemente para Deus te colocar pessoas boas no teu caminho. Que a atitude é nossa, intransferível, viu? E o mais importante hoje não é ter dinheiro na mão. O mais importante é ter conhecimento, viu? Porque as coisas desse mundo acabam. Começo do século passado, quando você se falava em Matarazzo, hoje você fala em Matarazzo, quem é? No meio do século passado você falava das lojas Mapping, comprei no Mapping, cadê o Mapping? Acabou. Quem não lembra do Juscelino Kubitschek? Acabou, morreu. Aquilo que um dia foi para brilhar, né? Hoje está
As coisas passam. A fé não passa. O amor em Deus não passa. Viu? Se apega em Deus esse ano que vai entrar. Não fique muito preocupado com o teu umbigo, não. Deus cuida de você. Paulo fala lá em Romanos capítulo 16, se não me engano. A pessoa está olhando só para o seu umbigo. Irmão, levanta a cabeça. Pratique coisas melhores nesse ano que vai entrar. Seja uma pessoa mais simpática. Sorria mais. Viu? Pastor, mas tá ruim. Sorria. Tá ruim um pouco de tempo. Aliás, a Bíblia fala muito forte sobre isso, né? Que dura só uma madrugada. Como que é aquele texto lá? O choro pode durar apenas uma noite. O que é a noite no contexto espiritual? É o tempo que você não dedica a tua fé para Deus. Então você pode passar 2016 uma noite inteira, porque você começou reclamando, está terminando reclamando. Há tempo, muda o tempo agora, vai mudar o tempo. Por isso que Deus, maravilhoso. Você tem tempos. Faça de 2017 um tempo de alegria na tua vida. Mas é nós que temos que fazer pelo nome de Jesus. Na hora que chegar o momento de carregar a cruz, carregue a cruz, não tenha medo. Põe nas costas e anda. Quando a coisa ficar feia, continue andando. Você tem um alvo. Abraão recebeu a palavra: vou te fazer de você uma grande nação. Aquilo não saiu da cabeça dele. E você é filho de Deus. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O diabo vai tentar mesmo, vai atacar pau na tua cabeça, bola nas costas, vai te arrumar buraco pra você cair, vai levantar. Não esquenta a cabeça com ele, ele está fazendo o serviço dele. Se conecte diretamente com o nome do Senhor Jesus, que no nome do Senhor Jesus as barreiras vão sendo tiradas. O Cordeiro chega na hora certa na tua vida. Viu? O Cordeiro, a provisão de Deus vai chegar na hora certa na tua vida. É assim que eu quero que você entenda.